Estamos começando mais um Foca na Causa. Se vocês estão focados, antes de começar já, curte, comenta, compartilha, ajuda a Foca a chegar em mais pessoas. O assunto de hoje é interessantíssimo, com pessoas muito importantes e também com assuntos que são de interesse de utilidade pública. Nós estamos hoje com o secretário municipal de saúde de Mafra, Plínio Saldanha, e estamos com a diretora de saúde do município de Mafra, Josiane Trax. Sejam muito bem-vindos aqui no Foca Verna. Nós vamos começar a falar sobre os problemas de saúde que são inúmeros. Vocês sabem que a gente tem essa vivência, né, de participar, de visitar as pessoas nas casas, né? Durante muitos anos eu faço isso. E como a gente percebe que a população, eu não vou dizer de Mafra, mas a população, num geral, ela está adoecida. E com isso ela precisa muito, né, dos serviços públicos de saúde. Então eu agradeço primeiramente que vocês estejam aqui comigo, com a Foca, focados nessa causa. E Plínio, você pode começar falando, não sei se você quer começar, ou a Josiane, né? Dos desafios que você encontra como secretário de saúde. Faz 4 anos que você está à frente da pasta aqui em Mafra e você teve, com certeza, muitos desafios aí nesses 4 anos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, por exemplo, dos pacientes oncológicos. Quantos pacientes, mais ou menos, você acredita que hoje nós temos no nosso município? Então, boa noite, Cláudia, internautas. É uma alegria estar aqui, né, conversando com vocês, podendo explicar um pouquinho do nosso serviço na secretaria, do que a gente vem fazendo e como estamos fazendo. Então, hoje a gente tem mais de 1.000 pacientes em todas as especialidades, né, pacientes oncológicos que estão em tratamento ou passam pelo serviço, né, ou com frequência ou permanentemente, né. É um desafio gigante, né? O SUS ele tem uma complexidade e estar à frente desta responsabilidade faz com que a gente, tem que viver o dia, tem que trabalhar. A gente tem um planejamento, a gente vai falar hoje bastante sobre esse planejamento, como, por exemplo, a nossa conferência, mas a gente tem que trabalhar o dia para dar conta do dia e dar conta da semana, fechar o mês, né? A oncologia, falar sobre a oncologia no nosso município, e tanto para a gente quanto para o Estado, né? O município, importante começar explicando sobre a complexidade do SUS, né? Então, assim, o município hoje ele é responsável pela estratégia de saúde da família, pela atenção primária. A atenção primária é o quê? É o posto de saúde, né? Além do posto de saúde, a gente também é responsável pela unidade de urgência e emergência, a nossa UPA. E a gente faz o encaminhamento desses pacientes para a média complexidade. Quando se trata de média complexidade, aí a gente já está falando de uma coparticipação. O responsável pela média complexidade é o Estado. Então, os pacientes oncológicos hoje, eles são pacientes que têm, né, direcionamento para o Estado. É o Estado que vai decidir, por exemplo, o hospital, o prestador de serviço que vai atender esse paciente. Mas ele passa pelo município. Ele passa lá no posto de saúde, ele passa no setor de agendamento, ele passa nos exames prévios, né? Hoje, esses pacientes, eles são pacientes prioritários. Os critérios de definição de urgência e emergência, né, esses pacientes eles estão nos critérios de urgência. Então, por exemplo, se eu vou definir lá uma cota de exames, né, por exemplo, eu tenho um exame lá, uma ultrassonografia, por exemplo, né, um exame simples, mas que a gente presta, que a gente faz bastante. Então, se há uma suspeita, né, que esse paciente seja um paciente oncológico, ele é prioridade para o município. Ele é prioridade tanto para o município quanto para o Estado. Aí, ele é prioridade no agendamento, e aí ele vai, né, para um serviço de regulação. O serviço de regulação do nosso Estado é o CISREG, né? E aí lá no CISREG que vai definir, olha, quem que vai ser o prestador, quem que vai atender esse paciente. A maioria dos pacientes, eles são atendidos no Sagrada Família, né? Mas pode ser que seja no São Brás de Porto União, no São José,
Mas a grande maioria hoje, né, a nossa macro-região, ela é atendida, né, pelo Sagrada Família. Que é em São Bento. São Bento do Sul. São Bento do Sul. Uhum. São Bento do Sul. Esses pacientes eles são atendidos lá em São Bento, que é um hospital que se preparou para atender esse público. Né? Se preparou para atender esse público. Hoje o Estado ele divide, né, os serviços. Os prestadores de serviço, cada hospital ele tem ali uma pactuação de serviço. Ele tem uma capacidade de atendimento para determinada especialidade. Agora me explica o que é pactuação. Pactuação é assim, por exemplo, o São Vicente ele é o hospital pactuado para atendimento em cardiologia, neurologia, vascular, ele também atende ortopedia. Então, são serviços que o hospital se especializa em prestar, né? Essa visão de hospital geral, ela praticamente não existe mais. Antigamente, a gente tinha o hospital geral, hospital que atendia tudo. Né? Ele tem lá o neuro, ele tem o oftalmo. Esse hospital não existe mais. Hoje, os hospitais eles estão se especializando em determinados serviços e aí ele consegue manter, né, o profissional, o médico, o especialista daquela, né, para aquele serviço pactuado, né, e aí sim consegue ser um hospital de referência para a região. Aqui no nosso estado existe uma divisão, as macro-regiões, né, por exemplo, a macro-região aqui de Joinville, ela pega de Joinville até Porto União. Então, de Joinville para Porto União é uma macro-região. Planalto Norte, os 14 municípios aqui, eles também fazem parte, né? Eles fazem parte, né, de uma comissão que a gente chama de CIR. Esta comissão, né, ela vai pactuar quais são os prestadores de serviço. Então, assim, o Estado ele vai falar o quê? Que ele precisa, né, ele vai disponibilizar um valor, uma quantia de recurso para determinado serviço. E aí, essa comissão da CIR, que vai definir quais são os prestadores de serviço adequados para executar o serviço. É mais ou menos assim que funciona. Então, por exemplo, o Hospital São Vicente, ele não é um hospital que atende oncologia. Ele não mantém os médicos especialistas em oncologia. Passa a ser o Sagrada Família, o hospital pactuado. Por quê? Porque eles têm lá todo um preparo para atender esse público. Isso, exatamente. Um preparo, a estrutura. E o município de Mafra, por exemplo, né, ele leva essas pessoas para lá, é gratuito, eles têm que pagar? Como funciona? Não tem, tudo no SUS é gratuito, não tem, né, não existe custo. Existe um serviço que a gente chama de serviço TFD, né? Que é o transporte fora domicílio. Esse transporte é gratuito, é prestado pelo município, o município de Mafra. Hoje a gente tem mais de 26 carros executando esse serviço, fora alguns terceirizados que às vezes, dependendo do dia, da quantidade de pacientes, vai van, vai ônibus. Mas hoje a gente atende quase 300 pessoas por dia. Entre 200 e 300 pessoas por dia saem de Mafra para serem atendidas em outros municípios. Plínio, eu vi que você já explicou, né? Mas, assim, a gente ouve muito, né? Para que a gente deixe bem claro, porque a gente ouve, né? E, inclusive, eu mesma já cheguei, mas por quê? Que Mafra, às vezes eu preciso, né, de uma internação para mim ou para algum parente, enfim, e a gente não tem vaga, tem que ir para fora ou esperar abrir uma vaga, né? Não é uma queixa comum? É muito comum, infelizmente existe essa realidade, porque em se tratando de média complexidade, a responsabilidade é do Estado, né? E o Estado, ele não consegue executar todos os serviços em um determinado município, ainda mais um município pequeno como Mafra. Não é que é pequeno, para a gente é um município grande, né? Mas, assim, na visão geral de Estado, né? Então, assim, não tem condições de manter todos os serviços. Seria custoso, né? Seria muito custoso e pouco efetivo. Então, por exemplo,
transformar um hospital em hospital geral, você tem uma dificuldade, por exemplo, para a contratação de profissionais. Né? Eu vou ter que ter lá um neuro, eu vou ter que ter um cardiologista, eu vou ter que ter um oncologista. Dentro mesmo, né, dentro desses serviços, existem diversas, né, ramificações. Então, a gente não consegue ter um hospital geral, salvo em algumas capitais que ainda tem, né? Mas assim, é muito difícil você ter isso para uma região, por exemplo, como o Planalto Norte, com 290, mais ou menos 295 mil habitantes. Então, é inviável, né? Não tem condições de fazer. Então, ele pensa o quê? Ele pensa nessa macro-região, e aí eu divido, cada prestador de serviço executa uma função dentro dessas, né, dessa função desse serviço que é prestado, dessa função exercida, eu me especializo, o hospital se especializa. Claro que a gente pode, né, desenvolver melhor a nossa região, claro que a gente pode desenvolver melhor o nosso hospital, claro que a gente pode desenvolver melhor o nosso serviço, para que a gente consiga executar algumas, né, atender algumas demandas que a gente não tinha. Né? Por exemplo, serviço de oftalmologia, o hospital aqui de Mafra, ele passou a prestar, tem 1 ano e pouco. Passou a prestar. Começa devagar, vai, né, vai melhorando, vai contratando profissionais, e hoje ele está executando. Antigamente o paciente tinha que ir para Pomerode, hoje ele é atendido aqui em Mafra. Né? A gente consegue melhorar isso? Verdade, a minha mãe fez a operação lá da catarata, lá em Pomerode. Agora já faz aqui? Já está fazendo aqui. Olha aí, ó. Entendeu? Já não sabia. Então é sobre isso. Né? Hoje, né, eu estou à frente da CIR como representante, né, justamente para a gente tentar aproveitar o melhor para a nossa região, né, pensando no desenvolvimento da região. Não posso pensar só em Mafra, porque Mafra não tem capacidade de atender todos os mafrenses. A gente precisa dos outros municípios, sim. Os outros municípios, por exemplo, se Rio Negrinho, o seu hospital de Rio Negrinho está bem, para a gente é bom, para a gente é ótimo, porque algum serviço que a gente não consegue prestar aqui vai ser atendido lá com qualidade. Né? Desenvolver a macro-região, né? E também trazer bons serviços aqui para o município, né? Trazer bons prestadores de serviço. Então, existe essa... Né? É um trabalho contínuo de desenvolvimento permanente. Não é uma coisa que a gente faz assim só, né? Uma coisa que não está pronto. Né? Não está pronto. É um desenvolvimento contínuo. Josi, você é a diretora. Sou. De saúde daqui. O que faz uma diretora de saúde? Porque a gente está com um secretário aqui que tem que fazer também, exercer muitas funções, né? E aí tem a diretora, e quais são as suas funções como diretora do município? Como então, diretora de saúde, né? Boa noite, né? Primeiro, boa noite. Cláudia. E que bom estar aqui, né? Com vocês e para as pessoas, né, entender um pouquinho do trabalho da direção na Secretaria de Saúde. Hoje ela fala bastante desse trabalho de desenvolvimento que o secretário vem trazer, né? Que são os projetos e todas as expansões e melhorias que a gente tem, né? Então, hoje, basicamente, né? E primeiramente, a função da direção é hoje encaminhar tudo que é estratégico, tudo que é planejamento, né? Para os próximos 4 anos aí, né? Seguindo o plano de governo dentro das estratégias, né? Que a gente define e que são estendidas aí a toda a população. Então, a gente trabalha basicamente com todo o planejamento da secretaria e execução depois, né? E como é que está o planejamento estratégico do município? Me conta. Então vamos lá, né? Antes, um pouquinho ainda disso, para complementar, eu acho que é importante, porque eu passei por a questão oncológica na minha casa, né? As pessoas acham, às vezes, eles chegam na secretaria, perguntam pra gente, né? Também tem essa questão do hospital, eu não consigo. Importante a gente ressaltar a questão dessa pactuação que o secretário falou, né? E que as pessoas entendam que esses centros de referência, eles são aonde você vai ter um atendimento especializado. Então, eu tive, né, um caso, né? A minha mãe, né, teve câncer, né? E eu passei por todo esse processo de entendimento
do serviço de saúde, estando dentro da Secretaria de Saúde. Então, foi 2 visões. Eu pude ter essa experiência, tanto do lado paciente quanto do lado gestão. E aí a gente enxerga o quanto a gente pode melhorar, mas a gente também enxerga o quanto a gente tem de bom. E às vezes as pessoas chegam pra gente, realmente, todos os dias na secretaria, perguntando por que, né, de repente eu tenho que encaminhar o meu familiar, enfim, vamos pensar para São Bento do Sul. Hoje eu falo para você, assim, passando pela experiência, eu falo que foi o melhor hospital que eu pude levar a minha mãe. Porque lá eu encontrei tudo o que ela precisava em termos de especialidade, desde a nutricionista, né, que foi lá ver o que ela precisava, da psicóloga, da assistente social. Então, passa por um processo grande, né? Não só da consulta, desde a consulta, mas tudo, né? As orientações para a família. É um hospital que está preparado realmente para receber o paciente oncológico. É diferente, então, às vezes as pessoas ficam naquela assim, eu não vou levar. Mas quando você chega lá e você vê que é um centro de referência, eu falo assim, agradeço muito o hospital por ter sido, né, daquele jeito que foi o atendimento que a minha mãe teve. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas ficam um pouco resistentes em, às vezes, transferir, né? É uma das queixas que a gente recebe todos os dias, mas ela vai ser bem tratada para onde ela está indo, porque é um centro de referência. Isso é uma coisa importante. Claro que não tira a questão, das vezes, do paciente estar fora do seu município, ter toda uma questão de cuidador, né? Mas a gente também ressalta que a Secretaria de Saúde no serviço de TFD, e isso é uma coisa muito importante, a gente tem o transporte também para esse paciente que está internado e que precisa fazer troca. Então, isso o TFD também disponibiliza. Então, eu tenho um paciente que está lá internado, né? E eu tenho que fazer trocas. Então, não é só para o paciente, mas é também para esse familiar que precisa ir trocar. Que interessante. Então, isso por exemplo, é uma coisa importante. Eu estou com um paciente internado e eu preciso ir embora e preciso que alguém venha me render, né? Exato. Então, essa troca também o município vai amparar. Também faz, né? Então, isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem que talvez assim, eu vou ter um custo do transporte. Não, hoje o município faz isso. Leva no carro do TFD e troca, né, dos horários de troca de paciente. E é interessante, Josi, você estar relembrando esse caso, porque eu também, com o meu caso, né, familiar do meu marido, eu utilizei o serviço do SUS, do município, né, para levá-lo até Curitiba e trazê-lo novamente. Fui muito bem atendida, foi uma ambulância, né, que veio buscar ele em casa, levou, trouxe novamente. Eu acredito que eu fiz isso por 2 vezes, uma para São Bento e a outra para Curitiba. E fui muito bem atendida, mas muitas pessoas, eu estou falando isso, não sabem. Exato. Que existe esse serviço disponibilizado da ambulância para a pessoa que não tem condição de se locomover por carro, né? Isso. O serviço do TFD, né, ele é bem específico, né, ele é bem abrangente, né, e assim, durante o tratamento, né, falando da oncologia, então os primeiros tratamentos, tanto de consulta quanto quimioterapia e a questão da cirurgia, hoje ela é feita dos exames de imagem em São Bento do Sul, porque o hospital hoje tem essa retaguarda, né? Depois disso, já para o pós-operatório, já está indo a Jaraguá. E a gente continua da mesma forma. Os TFDs vão e levam... O que é TFD? O transporte fora do domicílio. Então, assim, o TFD leva e fica esperando, aguardando, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala quando vai fazer a radioterapia, por exemplo, lá em Jaraguá do Sul. A gente tem, até chegar no processo da radioterapia, você tem algumas etapas para você cumprir. Lá tinha consultas que a gente passou por consultas assim, 11 horas da noite, meia-noite, e o carro levava meia-noite e buscava. Então, isso é uma coisa importante as pessoas saberem, né, que a gente tem a extensão do tratamento completo. Né? Além disso, também o TFD garante uma parte do custeio também dessa pessoa que fica, por exemplo, se não consegue ficar lá na Casa São José ou numa casa que é gratuita, essas casas de apoio, parte tem uma forma de fazer, que lá na secretaria a gente explica também para o paciente como ele deve fazer. Uma parte desse valor que ele destina, ele também pode recuperar. E isso também apresentando nota fiscal, tudo direitinho, né? Então, não é custeado 100%, mas existe
um rateio desse custo que o TFD, né, via Estado, pode fazer o reembolso. Então, isso é uma coisa importante também, que as pessoas busquem informação. E a gente tem lá, né, as nossas equipes também para essa informação. E complementando, né, a tua pergunta com relação à questão do planejamento. Planejamento, né, estratégico. Eu acho que a gente tem, todos os dias, quando a gente senta para trabalhar lá na Secretaria de Saúde, a gente tem uma oportunidade de melhorar a vida das pessoas. A gente está lá, a gente está absorvido muitas vezes todos os dias por... as pessoas nunca chegam bem. As pessoas chegam com problemas de saúde. Lidar com isso é complexo, né? A gente tem que ter uma empatia muito grande para lidar com esse paciente. Porque é muito difícil alguém procurar a gente preventivamente. Quando a pessoa vai, a pessoa já está com um problema de saúde, às vezes já está agravado, né? E é importante a gente falar dessa questão da oncologia lá na estratégia de saúde da família, no postinho. A gente tem as agentes de saúde. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que elas são, às vezes, uma porta de entrada para o diagnóstico. Porque elas hoje, dentro da Secretaria de Saúde, elas fazem um trabalho maravilhoso que é a busca ativa. Por exemplo, as mulheres que não fazem seu preventivo, elas têm lá marcadinho. E elas vão atrás, lá nas comunidades, buscar, a senhora não fez o preventivo, bora lá fazer. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Eu quero fazer aqui uma ressalva nesse momento, porque eu fui no postinho há pouco tempo atrás e um dos enfermeiros que trabalha aqui no posto da Vila Nova, ele pediu para que eu falasse, eu acabei não falando, da questão das pessoas que estão marcando consulta e não estão comparecendo no dia da consulta. Vejam só, você tira, né, a possibilidade, a alternativa de outra pessoa estar naquele momento na consulta. Então, avise. Se você não vai na consulta marcada no postinho, avise. Assim como você foi lá marcar ou telefonou e marcou, avise de alguma forma, telefone ou vá até o postinho e diga que nesse momento você não vai poder comparecer, porque você está tirando a vaga de outra pessoa. É importantíssimo isso, gente, porque foi uma queixa, né? Um alerta, na verdade, porque a nossa população precisa muito de consulta. E aí a pessoa marca e não vai, tirou a vaga de outra pessoa. É o que eu te disse, né? Então, assim, a gente passa ali por planejamento, a gente fala dos projetos grandes, mas a gente tem essa questão, né, da estratégia de saúde da família, que vai lá no posto de saúde, que tem a equipe preparada para receber e que está fazendo essa busca ativa para realmente diagnosticar a pessoa. Tanto que a gente teve um aumento muito grande de casos oncológicos do pós-pandemia, porque as pessoas não iam fazer os seus exames. Então, isso é uma coisa que é uma demanda reprimida. Né? A minha mãe foi um caso desse. Né? Eu falo assim que ela não fez o preventivo durante a pandemia e a gente pegou o câncer num estágio já avançado. A gente fez de tudo, mas não conseguiu. Então, isso é uma coisa importante a gente entender que o planejamento da Secretaria, ele começa, né? E a responsabilidade da Secretaria de Saúde, ela está focada realmente na questão da estratégia de saúde e família, lá o posto de saúde. Então, lá a gente é a porta de entrada onde a gente consegue diagnosticar. E grandes projetos, a gente tem vários, né, que a gente está planejando, inclusive um que vem de encontro com essa questão da demanda de vagas de retaguarda, que a gente chama, que é esses leitos que as pessoas vêm buscar, né, dentro do, por exemplo, eu quero uma vaga no São Vicente, por exemplo, e como o Plínio explicou, não é assim que as coisas funcionam, né, a gente vai ter que ser encaminhado para o centro de referência. A gente tem um projeto agora de expansão da nossa UPA, né, que a gente vai colocar em planejamento agora, né? Vai licitar essa obra ainda esse ano, né? Que é, além da gente passar ela para um porte 8, onde ela vai receber um recurso maior do Ministério da Saúde, ela também passa a ter mais leitos para que a gente possa melhorar um pouco essa questão do sistema, né? Então, se eu tenho um paciente que hoje precisa tomar uma medicação no hospital, ele pode tomar essa medicação na UPA, né, secretário? Não sei se quiser complementar aí essa questão, porque eu acho que esse é um projeto bacana para a gente trazer aí para a população. A gente vem trabalhando essa questão de expansão do serviço desde o início. A gente começou lá na pandemia, a gente conseguimos atender acho que com muita honestidade os pacientes mafrenses, tanto que Mafra foi o município acima de 50 mil habitantes que teve a menor letalidade do estado.
Então, isso é pouco comentado, mas, de fato, foi, né? De fato, aconteceu. E isso aconteceu porque a gente conseguiu entregar um serviço de qualidade na UPA, né? Claro que poderia ter sido melhor, mas foi muito bom. Foi um dos melhores do estado, foi uma referência, né? Hoje, Mafra é uma referência para o Planalto Norte. Mafra é uma referência da nossa macro-região. Então, o que nós fazemos aqui é copiado em outros municípios, é observado assim com muita atenção, né? Alguns serviços, por exemplo, a Josi falou da nossa UPA. A nossa UPA, a gente saiu de uma UPA Porte 2, a gente expandiu, e hoje a gente já tem esse projeto, né, para que ela seja Porte 8, e além dela ser Porte 8, a gente também tem a intenção de colocar os leitos de retaguarda na própria unidade de pronto atendimento. O tempo de permanência na UPA é 12 horas. Né? Além disso, é encaminhado para um serviço hospitalar. Só que esses pacientes que às vezes não conseguem ser direcionados, que às vezes não tem vaga em outros municípios, ou o próprio São Vicente não é referência para fazer o atendimento, a gente já está se preparando para manter ele na UPA com toda a qualidade possível, para que esse atendimento seja um atendimento bom, porque a permanência dele lá seja uma boa permanência. A gente está trabalhando para isso, né? Fez parte do nosso plano de governo, hoje já é uma realidade, no sentido que, né, estamos elaborando o projeto de expansão e vamos fazer. É uma coisa que vai acontecer, é um serviço que a gente vai prestar lá. Plínio, me fala sobre Mafra. Hoje nós temos quantos postos de saúde no nosso município? Hoje nós temos 14 unidades. Dessas 14 unidades, são 20 equipes, contando com 32 médicos. 20 equipes, então são 20 enfermeiros, contando 40 técnicos, enfim. Cada equipe, né, é composta pelo médico, pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo dentista. Então, hoje a gente tem nós temos 20 equipes com 14 unidades físicas. Nós estamos construindo mais uma no São Sebastião. Isso está em fase ali já indo para a fase de acabamento. Nós acabamos de licitar uma aqui na Vila Ivete. Na Vila Ivete vai ser a unidade mais moderna do Brasil. Essa unidade é um projeto novo do Ministério da Saúde, Porte 2, vai ser a primeira unidade Porte 2 aqui do município. É um projeto novo, foi a primeira licitação dessa unidade no Brasil, está acontecendo aqui em Mafra, né? Outras unidades que vêm do PAC 23, outras unidades também foram disponibilizadas para diversos municípios do Brasil, mas a nossa foi a primeira a ser licitada. 2 milhões e 900, né, para essa unidade. A gente já está quase ali, a empresa já está em fase de início de obra, com previsão aí de 1 ano, estimativa de 1 ano, para que na metade do ano que vem ali a gente consiga estar entregando essa unidade, que também tem um projeto piloto nosso, né, aqui para a região sul. Isso já acontece em algumas regiões do norte e nordeste, mas aqui para a região sul, que é a gente conseguir disponibilizar dentro da unidade o serviço de urgência e emergência também. Então, durante o dia, das 7 da manhã às 8 da noite, a gente vai trabalhar com a atenção primária. Posterior a isso, das 8 às 7 da manhã, a gente vai ter um serviço de urgência e emergência para atender ali a comunidade, até para que não seja, né, por exemplo, quem mora na Vila Ivete não precisa ir até lá na UPA, no Jardim América. E se caso precisar, né, a gente faz o translado ou para a UPA ou para o hospital. Então, isso é muito bom, né? Desafoga um pouco o serviço e ajuda aquela comunidade que é uma das maiores que a gente tem também, exatamente, né? Eu não vou me lembrar agora, mas eu quero fazer essa pergunta porque eu fiquei até assustada o dia que eu perguntei aqui, né, no posto da Vila Nova, quantas pessoas, mais ou menos, passavam pelo posto, né, ou que eram atendidas, inscritas aqui no posto da Vila Nova. Vocês têm esse dado? Eu tenho, do Vila Nova, dá mais ou menos umas 250 pessoas, por dia. 250 por dia. Por dia. Por dia. Isso significa que no mês...
Daí tem que fazer a conta ali, fazer né? a conta. Mais ou Você menos umas tem- 7.500, 8.000 pessoas por... mais ou menos umas 8.000 pessoas. De 7 a 8.000 por mês. E em outros postos você tem esses dados? Do Kaique, que é o maior, É o maior, em ele torno dá de- mais ou menos uns 8, 9. 9. Daí, 8, 9 mil. 8, 9 9 mil pessoas pessoas. Por mês que são atendidas. Isso, Já é chegou a muita ser gente. atendidos 350 pessoas num dia. Central tá dando o quê? Central dá mais ou menos o Vila Nova, né? Umas 270 também Aham. pessoas, Lá 250, 300. que é a unidade do Kaique, que é essa pequenininha que a gente tem, que a gente vai expandir para essa unidade maior aí, Porte 2. A primeira Para Porte você 2. ter uma ideia de atendimento, a Secretaria de Saúde ela atende mensalmente 50 mil pessoas. Entre 45 e 50 mil pessoas. Então, assim, ó, é como se a gente atendesse toda a Mafra uma vez por mês. Então, a gente atende a cidade inteira. Claro que tem pacientes que, né, se repetem ou tem mais de um atendimento, por isso que a gente chega nesse número, mas a gente dá mais ou menos ali esse número. E esses 40, 50 mil pessoas são de diversas especialidades, né? Aí dentro desse universo que elas são atendidas, né? Eu digo, é oftalmo, é neuro, Não, só na estratégia de saúde na família. Só na estratégia. Só lá no Daí elas posto. são encaminhadas. Daí Nos sim. atendimentos. Aí, por exemplo, eu No tenho um paciente... atendimento. Porque daí você vai... Né, pô, mas como assim? A cidade inteira é atendida no... Só que assim, por exemplo, eu tenho lá um atendimento, o enfermeiro, aí tem o médico, aí E o tem o dentista. encaminhamento, aí desse encaminhamento vai lá para a policlínica, da policlínica eu tenho um motorista que vai levar para determinado local. Então, na somatória dos nossos serviços, a gente chega ali a 50 mil atendimentos no mês, entendeu? Por exemplo, o serviço de psicologia, serviço de fono, serviço de neuro. E aí a gente vai expandindo, né? Vai expandindo. Por exemplo, começamos ali com a nossa academia de saúde. Projeto fantástico, inovador, né? É inovador. Não existe no nosso estado outro similar. Hoje a gente atende mais de 1.200 pessoas. A gente começou o atendimento lá, né? A ideia era o quê? Disponibilizar a piscina, com serviço de hidroginástica, natação e a fisioterapia, mais a equipe EMULT, que alguns desses servidores, EMULT tem psicólogo, tem fono, tem nutricionista, que estão atendendo lá. Hoje tem mais de 1.200 pessoas sendo atendidas no mês. Só para hidroginástica, natação e hidroterapia. Aí nós temos lá na Academia de Saúde, a gente tem uma extensão da nossa fisioterapia, nós temos mais 2 consultórios de fisioterapia, né? Mais um ginásio de fisioterapia. Hoje a gente tem aparelhagem lá, que é uma das mais modernas, né? A gente conseguiu isso via emenda parlamentar e também recursos próprios da prefeitura. E lá, em 6 meses, passaram 1.300 pessoas, né? Somente nesses 2 consultórios. A gente tem outra extensão lá na policlínica, né? Mas ali na academia de saúde, em torno desses 1.300 pacientes. Eu vejo bem movimentado. Né? Exato. Além disso, na EMULT, nesses 6 meses, também foram 5.500 atendimentos no EMULT, que daí é educação física, o educador físico, as equipes de nutrição que fazem os grupos, atendem os grandes grupos, a questão também da psicologia, né, e de todo o serviço EMULT, que a gente chama, que está lá dentro também para atender a população. Então, hoje, e a gente tem ainda a capacidade de expandir lá. Né? A gente ainda pode expandir. Eu já visitei projetos que hoje rodam 5.000 pessoas dentro de um projeto. Mas todos os projetos, vale ressaltar, que são na área de esporte. A gente não encontrou nada ainda que saúde, seja né? parecido com o que a gente fez na área de saúde. Então, é uma experiência bacana, porque, assim, está sendo uma coisa nova para todo mundo, né? Sim, importantíssimo, né, para a saúde E da é população. preventivo, né? É o que eu ia dizer, porque o Brasil, não é Mafra, né? No Brasil não se trabalha muito com a medicina preventiva, né? Como a gente vê em alguns lugares do mundo. E isso é importante implantando. É devagar? Mas é importante implantando. Tem que acontecer. Tem que acontecer. E tem mais uma questão também da academia, que é o que a gente via, né? Dentro do serviço da fisioterapia. As pessoas iam lá, então tinham as suas sessões da fisioterapia. Fazia sessões de fisioterapia, terminava. Lá, 15 sessões, 20 sessões. O que ela fazia? Ia para casa e não fazia mais exercício nenhum. O que a gente gostaria ainda de fazer para implementar e melhorar o serviço, né? Que a gente vai conseguir fazer isso. Que é rodar essa pessoa. Quando ela termina a reabilitação, ela vai para o serviço preventivo.
ela vai continuar se movimentando para melhorar. A gente tem dados de outros municípios que implantaram semelhanças, né, dentro de projetos, que reduziu em 80% a fila de fisioterapia em 3 a 4 anos. Então, a gente sabe que é um projeto fantástico. Perfeito. Agora chegou a hora da gente tomar um cafezinho, né? Foca no café. Então, a gente vai dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente vai tomar café. Foca no café. Vamos voltar do café, já focamos no café e agora a gente vai retomar o nosso assunto sobre a Secretaria de Saúde aqui do município de Mafra, que é muito importante para nós cuidarmos da nossa saúde e dos nossos familiares. Por isso que o Plínio Saldanha e a Josiane Trax estão aqui hoje para falar sobre saúde. E agora nós vamos retomar, então, depois que a gente tomou café, comeu bolo, comeu doce, agora nós já estamos bem focados, né? Então, eu gostaria, assim, tem alguns desafios, né, que normalmente a gente encontra dentro de uma pasta como é a Secretaria. Nós somos hoje, se eu não me engano, 56 mil habitantes. Vocês me falaram que atende de 40 a 50 mil pessoas, né, que passam pela Secretaria de Saúde sendo atendidas, praticamente a população toda, então, é atendida, né, no município de Mafra. E eu gostaria de saber, assim, quais são os maiores desafios que vocês encontram ainda hoje. Eu acho que se eu falar, né, qual que é o maior problema de Mafra, eu vou falar que é o meu problema, né? Então, por exemplo, ontem nós estávamos em reunião com alguns vereadores da base do governo falando sobre a questão do autismo. A questão do autismo é um serviço de média complexidade, de responsabilidade do Estado. Mas nem todos os serviços de responsabilidade do Estado ele consegue entregar a contento. E há tempo hábil para que isso, de fato, seja significativo para o paciente. Então, havia uma fila no nosso município de mais de 2 anos de espera para um neuropediatra. Então, a criança ela era encaminhada para Joinville e ficava de 1 a 2 anos aguardando, né? E isso, para uma criança com autismo, é extremamente prejudicial. E aí, o que a gente fez? A gente fez a Clínica CIMED. A Clínica CIMED, hoje, ela atende mais de 150 crianças. Ela já atendeu mais de 4 mil pessoas, 4 mil crianças, né? E aí, teve mais de 4 mil atendimentos. Não sei se é bem 4 mil, mas é mais ou menos nesse número aí. Hoje a gente disponibiliza 100 consultas mensais de neuropediatria, 300 consultas de psicologia para autistas, para crianças com autismo, 150 consultas de psicopedagogia, 150 consultas de fonoaudiologia. Então, é um serviço que o município assumiu porque, né, não tinha essa resposta do Estado. E hoje, né, mesmo com todo esse avanço que nós tivemos, né, ainda há demanda, né? Então, por exemplo, hoje a gente precisa melhorar a consulta de psicologia, tem que ter mais consultas de psicologia permanentemente, e por aí vai. E por aí vai, né? Quer ver outra demanda que, para mim, eu acho que foi uma das coisas mais legais que a gente fez, assim, foi a entrega da nutrição. Do leite. Hoje, Mafra entrega leite, né, para as crianças que precisam de nutrição especial. Mafra entrega gratuitamente. Então, indiferente da fórmula, a gente entrega gratuitamente essa nutrição. Então, antigamente, o pai tinha que entrar com um processo judicial. Ele recebia lá, a criança tinha alguma alergia, ou enfim, precisava de determinada nutrição, tinha que entrar na justiça
porque é caro, custa caro. Uma lata, 300, 400 reais, né? Dependendo do tipo, mais ainda. E aí, judicializava. Eu lembro que, assim, olha, foi uma das primeiras coisas ali que a gente interagiu. Pô, o que a gente fez? Hoje, o médico, ele prescreve, se ele tem dúvida, se ele tem dúvida, o médico da atenção primária, se ele tem dúvida, ele encaminha para o nutricionista ou para o pediatra, ele vai fazer ali a prescrição. O nutricionista vai definir bem certinho qual que é a quantidade de latas, quantidade de leite, e ele recebe gratuitamente. Hoje a gente atende muitas crianças e de uma forma assim muito até a gente não publica muito isso. Eu falo, pô, esse é um serviço bacana que a gente faz e a gente não publica. Para a mãe que precisa, para a família que precisa, meu Deus, assim, uma coisa assim, né, de extrema necessidade, né? E de fato é um bálsamo, é um aconchego, né? Você saber que vai conseguir esse leite, essa fórmula de nutrição. Lembrando, né, que tem um protocolo construído pelas nutricionistas da Secretaria de Saúde, né? Então, assim, a mãe tem que ir passar pela consulta, né, lá no posto, do posto para o pediatra. Aí eles vão avaliar qual é a necessidade especial dessa criança, porque é uma criança que não, por algum motivo, não pode ser amamentada por essa mãe, né? Então, é de 0 até 12 meses. Né? Estendendo, às vezes, até um pouco, né, Plínio? A gente acaba estendendo ali, né, para alguns casos. E, na verdade, atende essas mães que não teriam condição, às vezes, de ter essa fórmula, porque custa caro, né? Quer ver os alérgicos, né? Sim. Então, nós temos vários tipos de fórmula. Então, as pessoas podem, né, procurar, porque a partir do momento que a gente no posto de saúde. A partir do posto de saúde faz todo o serviço. Então, assim, voltando ali para tentar responder, né? Então, cada um tem uma necessidade, e todos são importantes. E a gente trabalha muito para isso. Né? Até comentei antes aqui da entrevista que existem 2 SUS, o SUS imaginário e o SUS real. O SUS imaginário é aquele que faz tudo, que contempla tudo, que esse SUS não existe, mas existe um SUS real. Existe um SUS real que tem uma estrutura, que tem uma quantidade de profissionais, que tem uma capacidade de atendimento. E é difícil, não é simples. Mas o que nós fazemos lá, o que os servidores fazem lá, é de extrema significância para o município. Para as pessoas. Para as pessoas, de extrema importância. E saber, né, que estamos evoluindo no número de profissionais, estamos evoluindo no número de atendimentos, né? Hoje, o governo Emerson Mas, ele é um governo engajado com a saúde, sabe? É uma prioridade do nosso prefeito. Isso não tem como não falar sobre isso, sabe, Cláudia? Que ele sempre priorizou, desde o Covid, né? Posterior ao Covid, aí a gente teve uma situação de demanda reprimida de exames, né? E o município, mesmo não sendo responsável, só para você ter uma ideia, falando em números, né? O município ele é obrigado hoje, por lei, a disponibilizar 15% da sua receita em saúde. Hoje, Mafra disponibiliza 26%. Então, isso é uma valorização da saúde, né? E aí a gente consegue enxergar isso em números. A gente conseguiu, hoje, se você pegar qualquer unidade de saúde, comparado com anos atrás, um crescimento exponencial de dobrar atendimentos, dobrar o número de atendimentos, dobrar o número de consultas. Então, a gente tem a CIMED, a gente tem, né, a Academia de Saúde que foi falada, tem diversos outros projetos que a gente, né, vai desenvolvendo, que a gente está desenvolvendo, buscando, né, entregar um melhor serviço. Então, assim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, é de extrema significância e não é fácil, mas, assim, estamos engajados para fazer o melhor possível. Eu recebi um convite para o dia 25 de junho, né, que vai ter uma conferência.
E como a gente já está chegando no finalzinho do nosso encontro, da nossa conversa, que eu quero agradecer muito, inclusive, porque aprendi muito também, o que vai ser essa conferência do município aí em relação à saúde pública? Né? Que dia vai ser, que horas vai ser, onde vai ser e para que é? Né? Então, vamos lá. Então, vamos falar da Conferência Municipal de Saúde, né? Então, assim, ela vai acontecer no dia 25, no SEDUP, né? E ela é para toda a comunidade, né? Se inscrever. A inscrição é gratuita, né? Através de um QR Code, que a gente vai disponibilizar depois aí para vocês também nos ajudarem a divulgar. E é muito importante a participação, porque quando a gente fala de saúde, fala de planejamento e de projetos, o Plano Municipal de Saúde ele vai contemplar os próximos 4 anos da Secretaria. E aí, a gente pede, então, para que as pessoas se inscrevam para vir participar conosco das discussões das políticas públicas de saúde. Porque no momento que a gente coloca isso, e agora é lei, inclusive as nossas emendas parlamentares, os recursos que a gente for receber durante os 4 anos, elas têm que estar planejadas, né, e discutidas dentro dessa conferência. O que a gente vê normalmente nas conferências, né? Os profissionais de saúde. E a gente precisa que a população também participe. Então, aqui a gente deixa o convite especial para que a população de Mafra, da região toda, venha discutir conosco as políticas públicas, as propostas que a gente pode colocar dentro desse plano para os próximos 4 anos. Então, às vezes, as pessoas pensam, poxa, como eu posso contribuir? Indo participar dessa conferência. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar, né? Eu não preciso ser de um grupo, eu não preciso ser de determinada empresa. Não. Na verdade, é justamente essa questão de provocar essas discussões. O que a gente vai ter na conferência? Uma agenda que vai tratar sobre diversos assuntos, desde do posto de saúde até os exames, até a oncologia pode ser um assunto, a regulação que a gente chama do CISREG, essa questão da saída dos leitos, enfim. Então, na verdade, é uma oportunidade que as pessoas têm para trazer as demandas, discutir as demandas e ali vai se formular, então, as propostas para os próximos 4 anos da Secretaria. Então, vai ser dia 25 de junho, no SEDUP, as inscrições até o dia 16 de junho, pelo QR Code. Dia do meu aniversário, não vou esquecer. Então, vamos lá. Então, né, deixamos aí aberto o convite, né, secretário? Anota aí que é muito significativa a participação de todos. Então, quando eu falo que existe um SUS real, ele tem limites orçamentários e precisamos definir prioridades. Eu consigo dizer a minha prioridade, mas a prioridade do município precisa ser pensada como um todo, com a participação popular. Então, é muito importante que todos, né, que puderem, que se interessem pela causa, né, esteja lá. Infelizmente, a gente tem um limite orçamentário. Gostaríamos de prestar, né, o melhor atendimento. Olha, Mafra é referência em saúde do Brasil. É isso que a gente quer. Só que a realidade, ela é passo a passo. Então, se a gente vai crescer, não tem salto nesse negócio, né? É uma melhora contínua. E para que a gente consiga melhorar e para que a gente consiga definir prioridades, né, de onde investir o nosso recurso, a gente vai discutir com a comunidade os projetos, as propostas né, dessa conferência. Vai sair boas propostas, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso serviço, cada coordenação da secretaria vai falar um pouquinho sobre o que faz, como faz, o porquê que faz, né, suas responsabilidades, o seu papel no serviço de saúde pública. Então, a participação é legal, dia 25, contamos com vocês. Importantíssima, né, Plínio, a participação do povo todo de Mafra lá no dia 25, então, no SEDUP. Pessoal, nós estamos chegando então no final aqui dessa conversa que para mim foi muito satisfatória. Eu gostei muito de falar com vocês aqui hoje, de recebê-los no Focaverna. Plínio Saldanha, secretário municipal de saúde aqui do município de Mafra, e Josiane Trax, diretora também de saúde aqui do município de Mafra. Muito obrigada. Voltem sempre que quiserem. E vocês que estão nos assistindo, não percam a conferência. Se tiver pergunta, manda pergunta que a gente vai responder com muita satisfação. E foca sempre na causa. Curte, comenta, compartilha, acompanha. Não percam os episódios da Foca, porque assim você também ajuda a Foca a chegar em quem mais precisa. Beijo!